Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar e já convido você a se inscrever no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho das notificações. E é importante, pessoal, vocês deixarem aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque quando nós ativamos o sininho das notificações, para que o YouTube venha te entregar os vídeos. Se você não ativar as notificações, o YouTube não costuma não entregar os vídeos para você, para que você venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Pessoal, lembrando que eu sou o doutor e pastor Ademar, te agradeço pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar assistindo esse vídeo, ajude o canal a crescer, para que nós possamos a cada dia aprender mais e mais da palavra do Senhor. O intuito do canal é divulgar a palavra do Senhor, para aqueles que querem aprender mais da palavra do Senhor. Outro ponto, pessoal, é importante você sempre se esvaziar de si, deixar o seu eu, deixar o seu ego, todos os ensinamentos que por muitas das vezes nós recebemos errado, outroras de pessoas que não sabia nem para eles. Então nós não podemos tirar a nossa culpa e colocar nas costas daqueles que não sabia outrora nem para eles. Então por isso é importante que nós venhamos esvaziar, receba essa palavra, que você possa receber com amor, com alegria. Aprender a palavra do Senhor requer de nós mudança, requer de nós deixar para trás aquilo que nós aprendemos errado. Hoje o tema é o seguinte: quem dos três é maior? É um tema bastante produtivo, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas maravilhosas da palavra do Senhor. Quem dos três é maior, pessoal? Então, com base aí, nós vamos pegar em João, né, o Evangelho de João, lembrando aqui, nós vamos estar aí rodando na palavra do Senhor para que nós venhamos ter os versículos, as referências aí para você, tá, pessoal? Então, é muito importante que você venha acompanhar, ajuda a divulgar esse canal para a gente crescermos junto, para nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Quem dos três é maior? Com base, pessoal, nós vamos iniciar a palavra aí em João, no capítulo 1, de versículo de 1 a 3 e também no versículo 10. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo de 1 a 3 e vamos fechar aí com o versículo 10, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, pessoal, e o versículo 10 que diz assim: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo o não reconheceu. Então, pessoal, com base nessa palavra, só para a gente iniciarmos, quem dos três é maior? No princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então, pessoal, só para que nós venhamos entender que, com base nessa palavra, no princípio ele estava com Deus e era Deus. Lembrando, pessoal, que esse verbo ele está conjugado no passado, tá, pessoal? Isso é importante. Ele era passado. Então, depois nós vamos aí descobrir como que as escrituras, qual a base das escrituras para a gente continuar aí entendendo a palavra do Senhor. Outra palavra que eu quero deixar para a nossa meditação é que fala da criação, que está em Gênesis.
Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer parte da criação, como Deus criou, qual o propósito da criação, para que a gente possa entender, fechando aí com João, para que a gente possa chegar aí num conhecimento mais aguçado da palavra do Senhor. E pessoal, aqui não tem nada, aqui é tudo de improviso. É claro que eu faço o roteiro, mas está aqui, então, e com certeza você vai estar aprendendo sempre a palavra do Senhor do melhor jeito, da melhor maneira. Meu compromisso é com a palavra de Deus, meu compromisso não é com homem, não é com placa de igreja. Deixo isso bem claro no meu canal, tá, pessoal? 12 anos dedicado aí à hermenêutica, à interpretação de textos bíblicos, e por isso eu tenho me esmerado. E lembrando, quando eu faço qualquer estudo, pessoal, eu pego as melhores traduções dos originais, então, para que facilite. Por quê? Por muitas das vezes a palavra não está no sentido, ou às vezes até as traduções que dão diferença no seu entendimento. Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer: Então Yahvé Deus modelou o homem com argila do solo, e soprou e insuflou, a minha Bíblia vai dizer insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora presta atenção, pessoal. Deus, quando ele formou o homem ali, ele insuflou o sopro. O homem foi feito do sopro de Deus. E só para que você possa entender, quem olhasse para Adão não veria que teria a sua companheira, a sua adjutora, e ela já estava com ele. Como? A palavra do Senhor, nós temos que ser espirituais para nós entendermos a palavra do Senhor. Quem olhasse para Adão ali veria somente Adão, mas Eva estava com Adão. Adão, quando ele estava ali nomeando, dando nome aos animais, Eva estava com Adão. E no versículo 18, Gênesis 2:18, Deus ele promete uma adjutora, uma ajudadora, adjutora, mas a palavra correta, a palavra fiel a esse texto é adjutora. Lembrando que Gênesis 2:18 vai dizer assim: Yahvé, Deus, disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então, pessoal, veja bem. Quando Deus ele vai dizer aqui que vai fazer uma auxiliar, mas a palavra correta aqui é adjutora. Por quê, pessoal? Adjutora a palavra é ad e jutora. Então, a palavra adjutora significa ad significa do lado. Jutora, ou seja, junto. Eva andava em mesma igualdade com Adão. Por quê? Do lado e junto. A Bíblia não fala que Eva era inferior a Adão. Ela andava do lado e junto, em igualdade com Adão. E Gênesis 2:21 vai dizer que Deus fez Adão cair em sono profundo enquanto dormia, e retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, e uma costela o fechou o lugar com carne. Veja bem que aqui Eva já estava em Adão, mas quem olhasse para Adão não veria Eva, porque Eva ainda ela estava do lado ali da costela, ela fazia parte de Adão, e ela foi tirada ali, foi tirado um osso para que formasse a companheira de Adão. Então, pessoal, veja bem que precisamos entender que Eva ela estava em Adão, tá, pessoal? Então, como? Com a costela, na costela de Adão, né? E do homem, no versículo 23, vai dizer: E do homem foi extraída. Então foi tirado ali. O homem exclamou: Sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne.
ela será chamada mulher, que foi tirada do homem. Então, pessoal, foi tirada do homem. Agora nós vamos entender com que assim a base para nós iniciarmos aí, só para que você possa elucidar isso. Jesus, ele foi a mesma coisa. Porque Jesus ele estava com o Pai. Como que nós vamos entender isso? Jesus é como se nós olhássemos para a figura de Adão, fosse Deus e Jesus estivesse em Deus. Como? Vamos olhar? Para que nós pudéssemos entender aí, quem olhasse para Deus não veria Jesus. E embora ninguém nunca viu Deus, esse é apenas um exemplo aqui para mim exemplificar, para que você possa entender que Jesus ele estava com Deus. E como? O Evangelho de João ele responde, ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Algumas versões aí vai dizer que ele era o verbo. Ele era o verbo. E veja bem que era Deus, era no passado. Passado estava em Deus. Mas a palavra estava no princípio com Deus. Versículo 2 de João. A palavra estava no princípio com Deus. João no capítulo 1, versículo 3 também. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E versículo 10. O mundo foi feito através dele. Por quê? Porque ele estava no Pai. Assim como Eva estava em Adão, em igualdade. Eva estava em Adão. Se nós olhássemos, veríamos Adão, mas Eva estava em Adão. Quando Adão estava lá dando nome aos animais, é a figura de Deus e Jesus. É como se fosse Deus, ele é como se fosse Deus ali mostrando para a gente que na criação foi a mesma coisa. E porque Eva ela estava em Adão, mas ninguém de nós o veria. Então, pessoal, para que nós possamos entender que no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Presta bem atenção que vai dizer era. Então, mas depois Jesus ele veio para a terra. Aí nós vamos entender como foi feito isso, como Jesus ele veio, qual a sua função aqui na terra, para que ele veio, o motivo, o caminho que ele teve que percorrer, nós vamos entender. Agora nós vamos para a carta de Hebreus, que vai dizer acerca sobre Jesus. Nós vamos ver que no capítulo 2, versículo 7 de Hebreus, para que nós venhamos entender. E lembrando, pessoal, já convido você para se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa tá recebendo as notificações do vídeo, tá ok? Hebreus no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer assim. Lembrando que a minha versão aqui, pessoal, é uma versão muito boa, que vai dizer assim: qual a condição de Jesus? Aqui explica qual a condição de Jesus. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado de honra e de glória, e que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Agora, pessoal, veja bem que Jesus ele foi feito um pouco menor do que os anjos. E Deus o coroou de glória e de honra.
Versículo 8 vai dizer que sujeitou tudo a ele, tudo estava sujeito a ele. Versículo 9, foi feito menor do que os anjos, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefícios de todos, experimentasse a morte. Por causa do sofrimento de Jesus, por causa da sua morte, por isso que a palavra diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque os anjos, eles não passam pela morte, como nós seres humanos. E Jesus, a palavra do Senhor, nós vamos ver mais depois que ele foi feito na mesma condição humana. Tá, pessoal? Então, no versículo 14 de Hebreus 2,14, vai dizer assim: uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, e por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Algumas traduções vai dizer assim: ele participou da mesma condição humana do que nós, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Porque Jesus ele teria que destruir a morte, aniquilar a morte, para que nós que temos a esperança nele também, nós vamos passar por essa mesma condição. Após a morte, a ressurreição, e na qual nós vamos estar junto de Deus. Então, pessoal, Jesus ele tinha que ser como nós. Jesus ele não podia ser Deus. Até mesmo se nós formos olharmos talvez os ensinamentos errados que nós aprendemos, porque imagina se Jesus fosse Deus. Se Jesus fosse Deus, o inimigo não tentaria contra ele. Deus ele tem todo o poder. Imagina o diabo lutar contra Deus, o diabo desafiar a Deus. Então, pessoal, e para que Jesus ele veio na semelhança. Quando nós, pessoal, atenta para isso. Quando a palavra do Senhor fala semelhança, é igual. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Significa que nós somos iguais a Deus. Igual, imagem e semelhança é igual. E também Jesus ele teve que ser como nós, semelhante a nós. Então ele veio em forma de osso e carne como nós, para que ele pudesse aí destruir e vencer a morte. E versículo 17, irmãos, vai dizer assim: semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiação pelos pecados do povo. Agora veja aqui, que Jesus, ele foi semelhante a nós. Quando se fala semelhante, é igual, para que ele pudesse o quê? Constituir um sumo sacerdote puro, santo, imaculado. E embora Jesus, ele foi semelhante a nós, mas ele não pecou, não teve erro, não teve dolo, não teve pecado nele. Então, no versículo de 18 também vai se dizer assim, de Hebreus 2, 18, para que você possa aí entender como é a palavra do Senhor. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Aqui, amados, a gente vê Jesus, ele é capaz de socorrer a cada um de nós, porque em todas as formas ele foi tentado, ele passou por humilhações, sofrimento, então, e ele foi criado à nossa semelhança, pessoal, atenta para isso, semelhante é igual. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou nós igual. Então, para que você possa entender. E Hebreus também, pessoal, vai no capítulo 4, Hebreus no capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim: com efeito,
Não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Jesus foi provado como nós. A exceção de Jesus é que ele não teve pecado. Ele foi o Filho de Deus, servo obediente, em morte de cruz, obedecendo a Deus e não pecou. Para que ele pudesse nos socorrer, nos ajudar, porque nós precisamos dele. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então, pessoal, no versículo 5 vai dizer aí, Hebreus, também no capítulo 5, versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Em tudo Jesus foi submisso ao Pai. A todo momento você vai dizer que Jesus dizia assim, não, porque eu recebi de meu Pai. A todo momento eu recebi de meu Pai. Ele estava como servo, obedecendo aí e fazendo a vontade de Deus. E Hebreus no capítulo 5, versículo 8 vai dizer assim: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Tá vendo, pessoal? Veja aqui que a palavra já diz a situação de Jesus. Qual era a situação de Jesus? Filho de Deus. Ele veio como servo e como filho. Aqui não vai dizer assim, como Deus. Fora de lógica, porque o diabo, ele jamais tenta contra Deus. Ele tenta contra nós, seres humanos, porque somos falhos, pecadores e carecemos de Jesus, para que nós venhamos ter aí a redenção dos nossos pecados. Tá, pessoal? E Jesus a todo momento, que Jesus aí, ele aprendeu aí a ser obediente. Outra palavra também para que nós possamos aí atentar também, que é o Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 4. Pessoal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí o seu like, ajuda aí a crescer o canal. Sempre vai ter estudos aí da palavra do Senhor para você que gosta, que quer aprender da palavra do Senhor. Pessoal, Evangelho de João no capítulo 4, versículo 34. Você vai ver que Jesus a todo momento, ele diz qual é a sua condição de obediência, de servo. João no capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus, ele diz assim, ó. Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Veja que bem, Jesus aqui ele está dizendo, ó, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio como servo para fazer a vontade de Deus. E também, pessoal, João, no capítulo 5, versículo 17, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer assim, ó, mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então a gente vê aqui que Jesus a todo momento, ele cita a sua obra. Ele está dizendo aí que meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então Jesus ele está dizendo, ó, meu pai ele trabalha e eu também estou trabalhando aqui. Estou consumando, fazendo aquilo que ele me designou. No versículo 19, vai dizer assim, quer ver? Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si só nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. A gente vê a condição de Jesus como filho, como servo. Ele via que o Pai
fazia. Ele queria ser como o Pai, fazendo a obra do Pai, desvendando aí os mistérios do Pai, cumprindo aí a sua vontade. Então, pessoal, Jesus, ele deixa bem claro que ele faz, então, e ele nada pode fazer sem o Pai. Então, o versículo 20 vai dizer assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admirei. Tá vendo, pessoal? Porque o Pai ama o Filho. Jesus, ele está dizendo aqui da condição dele de filho. Filho, atenta bem para isso. Então, pessoal, versículo 23, ó, ele vai dizer assim, ó: a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A condição de Jesus é fazendo a vontade do Pai. Quem honrar a ele, honra o Pai. Quem não honrar o Pai, não envia aquele, não honra aquele que ele enviou, que é o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 30 também, pessoal, ele vai dizer assim, ó: por mim mesmo nada posso fazer, e julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá vendo, pessoal? Jesus a todo momento ele mostra o papel dele de servo, porque não procuro a minha vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai. E versículo também, quer ver, 43, Jesus vai dizer assim, João no capítulo 5, versículo 43, vai dizer assim: vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós acolheríeis. Tá vendo, pessoal? Porque o povo não estava acreditando em Jesus, e Jesus disse essa palavra, ó: eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me acolheram. E se alguém viesse em seu próprio nome, vocês, pelo erro seus, vocês aceitariam, vocês acolheriam, mas como eu vim em nome do meu Pai para fazer a vontade dele. Evangelho de João no capítulo 12 também, pessoal. Essa palavra também é muito importante para que você possa entender. Evangelho de João no capítulo 12, versículo 28, Jesus ele diz assim, ó: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Tá vendo, pessoal? Jesus ele disse aqui: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então, pessoal, a gente vê que essa voz que veio do céu era do Pai. Então, de Deus, o grande todo-poderoso. Então, essa voz dizendo, então Jesus ele estava aqui como servo, obedecendo, e aí o Pai confirmando, como? A voz que veio do céu. Então, era de Deus, do próprio Deus, do Criador. Pessoal, também no versículo 49, vai dizer assim, quer ver? Pois, se eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e proclamar. A gente já vê aqui Jesus, ele mostrando aí qual é a sua posição. Porque não falei de mim mesmo, mas o Pai me enviou, me prescreveu o que dizer e o que falar. Ele veio obedecendo, obediente ao Pai. Versículo 50 vai dizer assim, João no capítulo 12, versículo 50. E eu sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu digo como o Pai me disse. Tudo que Jesus falou e ensinou, pessoal, foi em concordância com o Pai, fazendo a vontade do Pai.
No Evangelho de João, no versículo 14 também, a gente vai ver que Jesus, ele também deixou para que a gente pudesse aí, ó, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele vai dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, e por aí ele vai. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer assim, ó. Diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Porque Filipe ele disse assim, ó, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Então a gente vê aí que Jesus é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu estou há tanto tempo no meio de vocês e vocês ainda estão pedindo para mostrar o Pai. O Pai é unânime, eu e o Pai somos unânime, em plena concordância. E aí, pessoal, no versículo 10 também, no capítulo 14 de João, no capítulo 14, versículo 10, vai dizer assim: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Então a gente já vê aqui que Jesus estava dizendo, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu digo, não de mim mesmo, mas vem tudo do Pai. Então permanece em mim que realiza as suas obras. Então, pessoal, a gente deve sempre atentar para a obra de Jesus. Também no versículo 11, Jesus, logo a seguir, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que ela, porque eu vou para o Pai. Jesus está dizendo, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obra maior, porque eu vou para o Pai. Mas vou deixar a autoridade, vou deixar poder para vocês usarem. Se vocês crerem no meu nome, obedecer aos meus mandamentos, vocês vão fazer obra maiores. Versículo 12, ele vai dizer assim: farás as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Ele disse bem claro que ele iria voltar para o Pai. Versículo 13, e assim seja, o que for que vos pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí, pessoal, também no capítulo 14, versículo 14, Jesus ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, se pedirdes algo em meu nome, eu vou fazer. Então, versículo 28, que é a parte, pessoal, mais importante. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 28. Essa aqui é a parte que eu gosto de sempre tratar com as pessoas que outrora pensam errado, ou até mesmo por não conhecer a palavra do Senhor. Que diz assim, olha para vocês verem. Porque ouviste o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre, para eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Pessoal, aqui lembrando que essa passagem aqui, Jesus ele está dizendo ali da sua condição de servo. Jesus ele está dizendo, por quê? Eu comecei com esse tema bastante polêmico, qual dos três é maior? Jesus aqui ele faz o fechamento, ele diz com todas as suas palavras vindas do Pai, que ele iria para o Pai, porque o Pai é maior. Então, a todo momento, Jesus ele é servo, ele é obediente, e obedecendo à vontade do Pai, e ele disse, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior. Algumas tradições vai dizer maior do que eu. Então, assim,
para que você possa entender. Algumas traduções vai dizer assim: vós ouviste o que eu disse. Eu vou, mas retorno para vós. Se me amassieis, ficaríeis alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tá vendo, pessoal? Esse é o fechamento desse estudo para que você possa entender. E também, pessoal, no capítulo 16, versículo 28, só para a gente fechar aqui essa palavra, esse estudo, porque muitas das vezes as pessoas ainda têm dúvida. Ah, mas quem que é maior? Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 28, que diz assim, ó: eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e volto ao Pai. Tá vendo? Jesus, ele dizendo, ó, eu saí do Pai, vim ao mundo e de novo deixo ao mundo para voltar para o Pai. Tá vendo, pessoal? Então, Jesus, a todo momento, ele deixa a sua condição de servo, de filho de Deus, tá, pessoal? Então, e também no capítulo 17 de João, versículo 3, ele diz assim: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ó, a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, porque Deus, ele é único, o Pai, ele é o Criador, tá, pessoal? E Jesus, ele veio na condição de servo, então, para fazer a vontade do Senhor, ele vai dizer o único Deus verdadeiro a quem enviaste. Ó, ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti. Lembrando que tem uma vírgula, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, vírgula, atenta para isso. Então já deu uma pausa. Para que a gente possa entender, pessoal, então é importante a gente sempre atentar à pontuação. Então, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste. Agora aqui já veja, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Aqui tem, eu já vi pessoas pegando até esse versículo e não respeita ponto nem pontuação para falar que Jesus aqui estava dizendo que ele era Deus. Não, de forma alguma. Jesus, ele fala ainda, a vida eterna que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E ele depois tem a vírgula, ele fala, e aquele que enviaste, aquele que enviou quem? Deus, o Pai, enviou quem? Jesus. E aquele que enviaste, ele já disse, Jesus Cristo. Então, pessoal, atenta para isso. Então, no versículo 5 também vai dizer assim: e agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Agora Jesus, quando ele está chegando ali a sua hora da sua crucificação, quando ele ali está apresentando ali diante do Pai, ele vai falar, ó, agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Porque Jesus, ele estava com Deus, ele participou da criação. Colossenses, né, retrata bem isso, então, que tudo foi criado por ele, então ele estava com o Pai, então a gente vê isso aí. Então, a todo momento, ele deixa bem claro a sua condição de servo, tá, pessoal? Então, no versículo 5, ele vai e fala, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, quer dizer, Jesus, ele tinha essa glória. Ele veio para a terra, deixou a sua condição e veio semelhante a nós. Então, como servo obediente à morte de cruz. E também, pessoal, no versículo 10 de João, no capítulo 17, versículo 10, ele diz assim, ó,
e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. Aí a gente vê também no versículo 11, ele vai dizer assim: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Pois eu volto a ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Tá vendo, pessoal? A gente já vê tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Versículo 11 é assim: não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Tá vendo, pessoal? A concordância, a unanimidade. Por isso que Jesus, a todo momento, ele diz tudo que ele recebeu do Pai, tudo que ele veio fazer, consumar ali a sua obra. Então, pessoal, é o mesmo propósito, a unanimidade. Também no versículo 21 do capítulo 17 de João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí Jesus já fala aqui da concordância, a fim de que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Porque a vontade de Jesus, ele fala aqui para que nós também venhamos estar também nesse mesmo sincronismo, né? Crer nele, estar junto dele, pessoal. E no versículo 22, ele vai dizer assim, ó: e eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Tá vendo, pessoal? A unanimidade. Um como? Em unanimidade. Tudo que Jesus recebeu, recebi de meu Pai. Atenta para isso. Então, pessoal, versículo 22, ele vai dizer assim: eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. No versículo 23 também, pessoal, ele diz assim, ó: e eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste como amaste a mim. Tá vendo, pessoal? A todo momento, versículo 24, ó Pai, aqueles que me deste, eu quero que de onde estiver também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo, porque ele já estava com o Pai. Tá vendo, pessoal? Agora, só para nós fecharmos esse estudo, essa palavra do Senhor, para que você possa entender, Jesus ele ainda está na condição de servo, obedecendo ao Pai, em obediência ao Pai. Porque eu tenho base bíblica para isso? É claro que eu tenho. Jesus ele ainda está do lado do Pai, ele está fazendo a vontade do Pai e obedecendo ao Pai. Por quê? Ele ainda está servindo ao Pai. Por quê? Ele vai vir buscar a sua igreja. E saiu da boca do próprio Jesus que naquele dia somente o Pai o sabe, nem ele sabe. Se Jesus fosse Deus, como é ensinado por muitas denominações, Jesus ele saberia o seu dia e a sua hora. Qual é o Deus que não saberia o seu dia e a sua hora? Então Jesus ele deixou bem claro que somente o Pai, porque ele ainda está servindo. Quando o Pai falar, ó, vai lá, filho, buscar a minha igreja, ele sim virá como servo para buscar arrebatar aí e levar o seu povo à sua igreja. Então, por isso, pessoal, atenta para isso. Jesus ainda ele está servindo ao Pai. Mas como? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, é a base que a gente vai ver que Jesus ainda ele está na posição de servo, servindo ao Pai, aguardando aí o posicionamento do Pai.
para ele vir e levar o seu povo, os eleitos escolhidos. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, vai dizer assim, ó: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ser destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Aqui vai ser o fim, quando Jesus ele vir arrebatar a sua igreja, ele vai devolver o reino ao Pai. Então ele está na condição de servo, intercedendo por nós. Então, qual dos três é maior? Pessoal, atenta para isso. Jesus ele disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior. E depois aqui a gente já vê a condição de Jesus. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. E também, pessoal, Jesus aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando, sede-lhes assegurou: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então a gente vê em Mateus aí no capítulo 28, 18, após Jesus ser glorificado, né, logo após aí a sua ressurreição, ele disse: então agora já foi me dado todo o poder, meu Pai já me glorificou. Mas em Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, vai dizer que ele ainda vai entregar o reino para o Pai. Mas aí no Evangelho aí de Mateus, a gente vai ver que Jesus ele vai dizer da sua condição, que todo o poder foi dado a ele, porque o Pai já tinha o glorificado. No versículo 18, quando ele diz assim, quero até ver na minha tradução aqui como que tá. Mateus, no capítulo 28, vai dizer assim, quer ver? Todo o poder foi me dado no céu e sobre a terra, tá vendo? Ao vê-lo, prostraram diante dele, alguns, porém, duvidaram. Aí, versículo 18, Mateus 28, 18, tá, pessoal? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi me dado no céu e sobre a terra. Aqui Jesus ele já foi glorificado pelo Pai, e a tudo que nós devemos fazer e pedir no nome dele, na autoridade dele, porque Jesus ele já foi glorificado. E ele vai entregar o reino quando ele buscar arrebatar aí o seu povo, a sua igreja. Depois ele vai devolver o reino para o Pai. Mas depois, qual a condição de Jesus, pessoal? Será que Jesus ele vai ser Deus? Não, pessoal, nós não podemos fazer base nisso. Porque a palavra de Deus, nós não temos essa base. No princípio ele era Deus, ele estava com Deus. Ele era a palavra e ele era Deus. A Bíblia estava dizendo que ele era Deus. Mas ele esvaziou da sua glória, não quis ser igual a Deus. Então ele veio como servo obediente, morte de cruz. Então, pessoal, é isso para que a gente possa atentar, pessoal, que Jesus, ele disse que o Pai é maior, tá, pessoal? Então, só para que você possa aí entender que ele disse: eu vou para o Pai, mas o Pai é maior. Porque eu deixei esse estudo para que você pudesse atentar para isso. No Evangelho de João, no versículo 14, versículo 28. Vós ouviste que eu disse: mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E Jesus ainda ele vai devolver o reino para o Pai. Então ele está na condição de servo. Quem dos três é maior? O Pai, ele é o Criador. Agora, qual é a condição de Jesus? Servo, obediente até a morte de cruz.
e sendo servo, ele ainda está servindo ao Pai, porque o dia que o Pai falar, vai filho, buscar a minha igreja, ele virá. E você esteja preparado para isso. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, esteja preparado, esteja com as suas vestes lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, pessoal, já agradeço você pelo carinho aí da sua audiência. Deixa o seu like, ative aí o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar para você o vídeo. Compartilhe o vídeo, inscreve, deixa o seu like. Ative aí as notificações, porque se você não ativar, o YouTube não entrega as notificações para que você possa sempre acompanhar os estudos da Palavra do Senhor. E a cada dia, pessoal, aprendendo, a cada dia esvaziando, para que a palavra possa entrar no nosso coração. Tá bom, pessoal? Eu poderia até deixar aqui outras referências também, mas o vídeo, pessoal, ele ficou bem longo. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, porque a gente tem que ser o mais rápido, o mais breve possível, tá, pessoal? Então, mas muito obrigado aí por você ter ficado aí até o fim aí desse vídeo, ter compartilhado, ter aprendido. E por isso, pessoal, eu agradeço de coração. Porque, pessoal, Colossenses também vai dizer, né, acerca de Cristo, né? Então, da sua condição, né? Então, depois você busca, pessoal, procure ler a palavra do Senhor, procura a cada dia buscar conhecer a palavra do Senhor, para a gente não vivermos errante, né? Então, porque em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e o princípio e o primogênito dos mortos, tendo em tudo primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele, para que ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da cruz. Então, pessoal, a gente vê que Jesus aí, ele foi servo, ele foi obediente aí, né, em morte de cruz aí. Então, ele participou de tudo, tudo está sobre o governo dele também, mas sempre como servo, tá, pessoal? Jesus, ele veio como servo, em obediência. Nós pegarmos base para falar que Jesus é Deus, são as traduções aí que, infelizmente, católicas, traduções equivocadas. Então, atenta para isso. Dos originais, em palavra nenhuma você vai ver dizendo que Jesus é Deus. Tradução do homem, alteração do homem. Mas eu posso te dizer que Jesus, ele veio como servo. Então, ele ainda está obedecendo ao Pai e ele vai devolver o reino para o Pai, tá? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um forte abraço para você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações. Compartilhe esse vídeo também para que ele possa chegar para mais pessoas. E vai ter mais estudos, cada estudos mais profundo, para que você possa conhecer mais da palavra do Senhor. Muito obrigado. Fique com Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!